A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu quero aqui trazer mais uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações. O tema dessa mensagem que nós iremos hoje trazer, ela traz por título Suicídio Espiritual. Para que possamos trazer essa mensagem, nós iremos meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 12, que diz assim: Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangir-me, e ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nós estamos meditando num texto da palavra de Deus no livro do profeta Samuel, no seu capítulo 13, onde ele vai trazer a história de um rei por nome de Saul. A palavra de Deus nos ensina que Saul ele era filho de Quis. E houve uma época em que os israelitas, por sua vez, eles começaram a observar as nações que tinham ao redor de Israel, e eles chegaram à conclusão de que as nações, por si próprio, cada uma delas tinham os seus reis que iam à frente das suas batalhas, das suas pelejas. Então os israelitas, ao olhar as nações, a forma com que elas estavam se portando, eles chegaram ao consenso de que a forma com que eles estavam vivendo não estava boa para eles. Então a própria palavra de Deus vai nos ensinar de que eles vão fazer algo que irá desagradar o coração de Deus. A palavra de Deus nos ensina que eles então vão chegar diante do profeta Samuel, que nesses dias já era um senhor de idade. Samuel era juiz, sacerdote e profeta naquela época. E quando eles se aproximam diante de Samuel, eles vão dizer para Samuel: Samuel, nós queremos que o Senhor constitua sobre nós um rei, para que ele possa ir à frente das nossas batalhas, das nossas pelejas. Então quando Samuel ele ouve isso, ele vai tomar então, através diante de Deus, uma decisão. E essa decisão, Samuel, nada mais e nada menos, ele vai tomar através da oração. Ao orar, ao pedir confirmação a Deus, Deus então ele vai dizer a Samuel: Samuel, constitua sobre eles um rei. Porque quando eles estão pedindo um rei para ir à frente das suas pelejas, das suas batalhas, eles não estão recusando a ti como sacerdote, como juiz e como profeta, mas eles estão rejeitando a mim mesmo, que sou Deus, que estou sobre a vida de cada um deles. Por isso que eu intitulei essa mensagem como Suicídio Espiritual. Eu aprendo com a palavra de Deus ao discorrer um pouco esta mensagem, esses textos que eu acabei de vos falar, que antecede o capítulo 13 do livro de profeta Samuel, lá no capítulo 9, mais precisamente. A palavra de Deus então vai dizer que o próprio Deus vai dizer que eles não estavam rejeitando ao próprio Samuel, mas eles estavam rejeitando a supremacia de Deus, ou seja, o comando de Deus, a liderança de Deus
sobre tudo que Deus fazia para a nação de Israel, eles não estavam contentes. E por não estar contente com a situação, ao observar as nações pagãs, eles chegaram à conclusão que já era um basta, ou seja, eles queriam deixar o regime teocrático, onde Deus era supremacia em Israel. Eles estavam entrando agora no regime monarco, onde um rei estaria à frente das suas pelejas. Eu aprendo com a palavra de Deus que o suicídio espiritual de um cristão começa exatamente como começou a nação de Israel. A nação de Israel, por olhar, e nós somos atraídos pelos nossos olhos, nós começamos a desejar as coisas quando nós olhamos. A nação de Israel, ela começa a pecar, a transgredir, a cometer um suicídio espiritual diante de Deus, quando ele começa a olhar as nações ao redor. Jesus, ele diz: olhai para mim, que sou o autor e consumador da vossa fé. Os nossos olhos têm que estar postos na pessoa de Jesus Cristo. Eu aprendo com a palavra de Deus, então, que um cristão, ele começa a cometer o suicídio espiritual diante de Deus quando ele começa a tirar os seus olhos da pessoa de Jesus. Quando ele começa a colocar os seus olhos em outras coisas que possa substituir Deus na sua vida. O que é o suicídio? O suicídio nada mais é, irmãos, do que aquele que atenta contra a própria vida. É um ser humano que da qual tem aí a sua vida. Ele muitas vezes ele tem a sua casa, tem a sua família, tem seus filhos, mas ele, desgostoso da forma com que ele está vivendo, ele vai atentar contra a própria vida. E por que é que isso acontece, irmão Rodrigo? Isso acontece porque o ser humano, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem ele deixa de ser a imagem e semelhança de Deus, ele passa a ser a imagem e a semelhança do nosso adversário. Ele tira os olhos daquilo que é para ser colocado, que é nas coisas de Deus, ele passa a olhar as coisas deste mundo. Tanto é que a palavra de Deus nos evangelhos vai narrar a história de Jesus. A própria palavra de Deus nos ensina que Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E quando Jesus está no deserto, ele vai, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, quem vai apresentar para ele é o adversário da nossa alma. O próprio Satanás. Aquele que nós chamamos de Lúcifer. E quando ele se aproxima da pessoa de Jesus, a Bíblia diz que ele vai tentar a Jesus em algumas maneiras. Em uma delas, ele vai dizer para Jesus: olhe, este mundo todo, esse reino, foi-me dado. Eu te darei se tu somente prostrares e me adorares. Aí Jesus ele vai responder com a palavra de Deus: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele deveremos prestarmos cultos de adoração. O suicídio espiritual de um cristão começa aí, quando ele tira os seus olhos da pessoa de Jesus. E quando ele tira os olhos da pessoa de Jesus, automaticamente ele começa a prestar cultos a outros deuses. Ah, irmão Rodrigo, mas a pessoa pode estar dentro da igreja prestando culto a outros deuses? Sim, pode. A pessoa pode estar lá de corpo presente, mas o seu pensamento pode estar em outras coisas, que da qual não agrada
ao coração de Deus. Suicídio espiritual começa quando o cristão ele para de orar. Por que é que eu estou vos falando isso? Porque se você ler no capítulo 13, lá na parte C do versículo, ele vai dizer assim, capítulo 13, versículo 12. E ainda a face do Senhor não orei. O que é oração? Oração é um diálogo. Em sua maioria das vezes as pessoas pensam que estar dentro da casa de Deus, orando em altas vozes, clamando, gritando, Deus, ele vai ouvir. Não que ele não possa ouvir dessa maneira, mas a oração de que Jesus Cristo nos ensinou é esta, de que nós devemos tirar um tempo, entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta sobre nós e orarmos ao nosso Pai que está em secreto e Ele nos ouvirá. Em sua maioria das vezes, pode acontecer na sua vida de que os seus lábios nem se movam em oração diante de Deus, mas você está ligado no trono orando, vigiando em todo o tempo. É assim que nós devemos estar diante de Deus. Mas o que acontece com o cristão nos dias em que nós estamos vivendo é que ele é atraído por diversas coisas que este mundo pode oferecer. E quando ele é atraído, ele acaba sendo presa fácil. Foi o que aconteceu na história deste homem por nome de Saul, que cometeu suicídio espiritual. O problema foi de que a nação pediu. E quando a nação pede, Deus ele já tem em mente quem colocar. Como Deus tem em mente em quem colocar, Deus então ele vai fazer com que as jumentas, que era um dos animais que o pai de Saul usava nas suas lavouras, ela se extravia entre as montanhas. E quis então ocupar o seu coração preocupado aonde encontrar as jumentas. Ele vai chegar diante do seu filho, que era um moço bonito por nome de Saul, e vai dizer para ele: olha, pegue um moço e saia procurar as nossas jumentas pelas montanhas, pode ser que ela tenha se extraviado. Mas era um plano de Deus. Eu aprendo que nem sempre quando nós estamos perdendo alguma coisa diante de Deus, significa derrota. Não. Pode acontecer de que Deus ele permita que nós venhamos perder algumas coisas na nossa vida, para que de fato nós possamos lá encontrar a Cristo de fato. Se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, você vai encontrar as parábolas. E o pastor esses dias pregou na igreja, e eu gosto muito de discorrer esses textos. Ali existe a parábola da dracma perdida. É interessante de que a dracma perdida, ela era praticamente 10 moedas de prata que uma mulher que estava desposada em casamento com um outro homem, ela trazia consigo, talvez no pescoço ou sobre a sua testa, as dracmas. O problema é de que quando ela perde a dracma, ela dá conta de que ela perdeu a dracma, ela vai se desesperar. Por quê? Porque talvez se o seu noivo chegasse ali e a encontrasse sem a dracma, ele chegaria à conclusão de que ela seria uma pessoa que não tinha, talvez na sua vida, o costume de cuidar, de zelar daquilo que ela recebe. Ou seja, era um dote que o seu pai lhe dava, para que ela pudesse custear algumas coisas no seu casamento.
Então, ao perder a sua dracma que ela trazia na testa ou sobre o seu pescoço, ela vai tomar algumas atitudes. Primeiro, ela vai convocar as amigas e vizinhas. Ela vai acender a candeia, que candeia é a luz. Quando tem luz, você tem a claridade, você consegue enxergar melhor. E mesmo enxergando melhor dentro da própria casa daquela mulher, ela vai varrer com diligência, ela vai pegar uma vassoura e passa a varrer com diligência até a encontrar a sua dracma. E quando ela encontra a dracma, ela convoca as suas amigas para uma grande festa, porque ela encontrou a dracma perdida. Eu aprendo na própria palavra de Deus que, em sua maioria das vezes, as pessoas começam a ir por um caminho errado dentro da sua própria casa. Por quê? Porque quando nós olhamos a nossa casa, nós como pessoas, quando nós tentamos nos plumar, tentamos nos corrigir, é a forma com que Deus quer que nós venhamos estar, é a melhor coisa que nós devemos fazer diante de Deus. O problema é quando nós começamos a olhar a casa das outras pessoas e queremos que elas sejam aquilo que nós queremos que elas sejam diante de Deus. Aí existe um grande equívoco. Naquele dia, então, as jumentas haviam se extraviado. Só que perder as jumentas, como eu já vos disse, perder alguma coisa, não significa na nossa vida que nós estamos perdendo a direção diante de Deus. Pelo contrário, quando nós perdemos alguma coisa, nós fazemos como a mulher da dracma perdida. Nós acendemos a candeia, convidamos amigos, vizinhos, nós varremos com diligência até achar a dracma perdida. Talvez você aí no decorrer da sua vida, você que está aí talvez vivendo um estágio do suicídio espiritual na sua vida, foi porque infelizmente você foi acometido por uma doença, você aí teve um desgosto talvez amoroso, você teve uma decepção familiar, você talvez perdeu algum bem que você tanto lutou para adquirir, mas eu quero te dizer que todas essas coisas são supérfluas, são passageiras. Hoje nós podemos estar aí com força, com vigor, mas o dia de amanhã cabe a Deus. E se Deus assim quiser, nós estaremos aí completando 50, 60, 70 anos na sua presença. Mas vai chegar um ponto em que talvez Ele nos levará. Mas o importante é que nós venhamos estar com a vida espiritual totalmente alicerçada diante de Deus. Deus colocou essa mensagem no meu coração para vos chamar a atenção de que existem pessoas que estão cometendo o suicídio espiritual dentro da casa de Deus. Esses dias aí nós estávamos num culto e depois desse culto em que a missionária havia pregado, Deus colocou no meu coração a respeito de altar. Que nós deveremos levantar altares contra os altares que já estão levantados dentro da casa de Deus. E esses altares que estão levantados dentro da casa de Deus não são altares a Deus. Por que é que não são altares a Deus? Por quê? Porque as pessoas fizeram dos pregadores os seus altares. As pessoas fizeram dos seus cantores, dos levitas hoje, dos missionários, dos diáconos, daqueles que têm aí um dom diante de Deus, os seus altares. E fazendo da pessoa, de um ser humano, aquilo que talvez o seu coração almeja, você se esquece de adorar de fato
aquele que vive e reina para todo sempre. É a esse Jesus Cristo que nós devemos adorar. Porque se nós não estivermos com os olhos postos na pessoa de Jesus, meu amado em Cristo, eu tenho que dizer isso para você. Talvez você seja apenas um corpo presente dentro da casa de Deus. Você já está ao ponto de cometer o suicídio espiritual diante de Deus. Mas eu tenho um alerta para você. Jesus, ele está quebrando essa maldição para que você possa tornar ao primeiro amor. E você tornando ao primeiro amor, você verá que de fato a forma com que você estava vivendo diante de Deus estava te levando para um abismo sem fim. Estava te levando para um lugar aonde, se você descer à sepultura, não haverá quem possa lhe tirar de lá. Será um lugar de tormento, de tristeza, de ranger de dentes. Mas o lugar em que Cristo quer que você esteja é o lugar de gozo, de paz, de alegria, é o paraíso. Jesus, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vós outros, para que aonde eu esteja, vós possais estar-vos também. Ou seja, Jesus já foi para o paraíso. Já tem um lugar preparado para cada cristão. Só que as coisas do mundo estão aí, tão entrelaçando o cristão, que os cristãos estão vivendo hoje, o suicídio espiritual dentro da casa de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. O capítulo 13 diz assim: E Saul reinou 1 ano. E no 2º ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 homens em Micmas. E na montanha de Betel 1.000 homens estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E o resto do povo despediu cada um para sua casa. Deixa eu parafrasear esse texto. Saul, ele tinha um filho por nome de Jonatas. Então, ele vai estar em um determinado local com um grupo dos israelitas e Jonatas com outro grupo dos israelitas. Ou seja, Saul tinha 2.000 homens em Micmas, e a palavra de Deus nos ensina de que os outros homens estavam com Jonatas em Gibeá. Então a Bíblia diz que Jonatas, ele vai ferir a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. E os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou trombeta por toda Israel, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo o povo de Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo era como multidão, como areia que estava à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Amados em Cristo, o que estava acontecendo aqui é de que depois de Saul tocar trombeta, agora ele está praticamente em apuros. Porque os filisteus estavam como a areia do mar. Era 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. O povo era como a areia do mar, prontos a batalhar com apenas
3.000 soldados que estavam com Saul e 2.000 que estavam com Jonatas, o seu filho. Talvez, olhando pela lógica normal, haveria ali um genocídio. Porém, o nosso Deus, ele sempre vem com a palavra diferenciada. Me faz lembrar as Sagradas Escrituras de que um dia Deus ele envia um anjo e 185.000 assírios mortos. Por quê? Porque lançaram palavras de contradição contra o Deus de Israel. Irmãos, vale a pena defender a causa de Jesus Cristo nessa terra, porque Ele ainda peleja por nós. As pessoas querem, em sua maioria das vezes, defender o caso de A, de B, de C, daqueles que estão dentro da casa de Deus, mas esquecem de que Deus ainda está no comando de tudo. Era isso que estava acontecendo, eles esqueceram. Tanto é que eles esqueceram que a palavra de Deus no capítulo 13, versículo 6, disseram assim: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado. Angústia é um dos sinais da vida de um cristão que pode levar ao suicídio espiritual. Angústia. A Bíblia diz: e o povo estava angustiado, e o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. Os israelitas naquela época, então, para você ver o que a angústia faz, fizeram que eles se escondessem pelas cavernas, onde tinha até espinhos, pelos penhascos, por fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Estando Saul ainda em Gigal, todo o povo ia atrás dele tremendo. Quando um líder ele não tem mais a capacidade, pela vida que ele deixou de estar aí fazendo diante de Deus, pelo equívoco de fazer coisas que não agradaram o coração de Deus, ele faz com que os seus liderados possam ter essas atitudes. Liderados angustiados, liderados que se escondem entre espinhos, liderados que se escondem em covas. Tudo isso por causa do adversário. Então, meus amados em Cristo, preste atenção por quem você está sendo liderado. Porque uma vida espiritual diante de Deus, ela traz discernimento. E quando nós temos o discernimento da forma com que nós estamos vivendo, não existe nada que possa nos derrubar diante de Cristo. O problema foi que este homem, por nome de Saul, ele começou muito bem. Só que no capítulo 13, versículo 12, ele não vai orar. E ele não era sacerdote e vai oferecer sacrifícios. Seria a mesma coisa nos dias atuais em que nós estamos vivendo. O que nós temos visto aí, uma bagagem de obreiros sem nenhum tipo de conhecimento bíblico. Não tem nenhum respaldo da palavra de Deus. E são constituídos a obreiros na casa de Deus. Infelizmente, os seus liderados estão matando você. Você precisa passar pelo processo de libertação diante de Deus.
A palavra de Deus diz que nós não devemos deixar brotar dentro do nosso coração nenhuma raiz de amargura, para que essa raiz de amargura não venha nos privar da graça de Deus que há em Cristo Jesus. Por isso que existem muitos cristãos dentro da casa de Deus e estão doentes espiritualmente falando. Pessoas que estão hoje dentro da casa de Deus, amanhã você ouve, nossa, fulano, ciclano tirou a própria vida. Por quê? Ele estava vivendo dentro da casa de Deus, mas já estava com suicídio espiritual. Espiritualmente ele já era uma pessoa morta diante de Deus. Ele precisava de um avivamento, ele precisava que o Espírito Santo pudesse vir até ele e o levantasse novamente. Esta é a vontade de Deus. Que nós venhamos voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor não é muito fácil, amados em Cristo. Existem renúncias, existem perdões que devem ser liberados. Existem, em sua maioria das vezes, palavras que nós teremos que engolir para não falar. Nós teremos, em sua maioria das vezes, que deixar a situação da maneira que está para que ela não venha a agravar. Então Saul ele começa a cometer quando ele tira os olhos diante de Deus. Segundo, quando ele não ora. Terceiro, quando ele oferece sacrifícios. Quando um cristão ele tira os olhos diante de Deus. Segundo, quando o cristão ele não ora mais. Terceiro, quando ele começa a fazer coisas na obra de Deus que não foram lhe constituídos para que ele pudesse estar realizando. Cuidado. Pode ser de que você possa estar entrando por um caminho somente de ida. Se não for a misericórdia de Deus, você não terá a passagem de volta. Porque isso vai se suceder na vida de Saul. Depois disso, a palavra de Deus diz assim, diz o Senhor, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas porque ele fez isso, a palavra de Deus diz, porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Por isso que nós sempre ouvimos dentro da casa de Deus, que quando uma pessoa não quer fazer a obra de Deus, Deus levanta outra. Isso é verdade. Se você não quer fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para ser feito, Deus irá levantar. Mas se você não estiver em pecado, se você não estiver transgredindo, se você estiver ali de fato com o coração integrado diante de Deus, mas que você não quer realizar esse momento, não é o seu momento de estar fazendo isso, você se sente assim, você alcança a misericórdia diante de Deus. Deus ele não para o plano na sua vida. Ele vai fazer com que você ainda realize aquilo que ele quer para com a sua vida. Mas só que existem pessoas como Saul, que tinha tudo para se dar bem, mas ele comete muitos erros. A palavra de Deus vai nos ensinar de que depois de alguns dias de que acontece isso, a Bíblia diz que Deus, através de Samuel, ele vai chegar diante de Samuel e vai falar para Samuel, Samuel, manda Saul destruir os amalequitas. Os amalequitas eram inimigos dos israelitas. Ou seja,
não há concordância entre luz e trevas. As trevas têm que ser atraídas para a luz dentro da casa de Deus. O que está acontecendo aqui é totalmente o oposto. A luz tem sido atraída para as trevas. E é por isso que Deus me deu aquela mensagem, altar contra altar. A ousadia dos cristãos está se findando. Nós não temos visto cristãos aí que têm ousadia de pregar a palavra de Deus, de orar e expulsar demônios, de fazer uma oração aí de libertação para que Deus possa curar, transformar vidas. Não. São orações que o próprio inimigo quer que essas orações sejam feitas. Porque no plano espiritual, no mundo espiritual, essas orações não surtem efeito algum. Mas quando um crente tem a mesma vida que Daniel tinha, Daniel, ele não quis se contaminar com os manjares do rei. Não. Daniel, durante 3 dias, ele virava a sua casa lá. Na sua casa, ele abria a janela e ele orava em direção a Jerusalém. Mas isso impediu de que Daniel fosse lançado na cova dos leões? Não. Pode ser de que você possa fazer a oração diante de Deus e de que você não venha ser, em sua maioria das vezes, poupado em algumas situações. Mas eu quero te dizer que ainda que você não seja poupado, porém Deus sempre estará ao seu lado. A Bíblia diz que um dia o próprio pregador aos gentios, o apóstolo Paulo, quando ele começa a descrever ao jovem Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ele vai dizer: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Mas ele sabia que Cristo estava juntamente com ele. E esta é a esperança do cristão. Deus, ele dá uma ordem para Saul: destrua os amalequitas, não poupe nada. Saul, ele vai agir novamente errado diante de Deus. Ele vai o quê? Poupar do gado. Ele não vai matar o rei dos amalequitas e poupar dos gados e das ovelhas. E quando Samuel se aproxima diante dele, ele vem com uma história de que ele havia poupado para oferecer sacrifícios a Deus. Só que Samuel, ele vai dizer para ele assim: quem, porém, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como em que lhe obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Suicídio espiritual, irmãos. Ele estava a um passo de entrar na feitiçaria. Por quê? Porque ele era rebelde. Cristãos que estão hoje dentro da casa de Deus em rebeldia, que saem da casa de Deus em rebeldia e vai para outras igrejas, e lá entra em comunhão, é lhe dado cargos. Você não sabe o erro, aquilo que você está fazendo de mal para essas pessoas, porque elas estão vivendo suicídio espiritual diante de Deus. E Deus não quer que isso aconteça. Mas Deus, ele deu livre arbítrio para o ser humano. Como Saul, ele não quis ouvir a voz de Deus, Deus, então, ele vai procurar um homem segundo o seu coração para colocar sobre a nação dos israelitas. Nós adentramos agora no capítulo 16
do livro do profeta Samuel, nós vamos encontrar Samuel entrando na casa de Jessé o belemita. Ele vai procurar dentre os filhos de Jessé o escolhido de Deus. Passa Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radá e Oza, e não eram aqueles, era Davi. Então Davi ele é constituído rei sobre Israel, porque é derramado o azeite sobre ele. Só que Davi ele não vai ocupar o trono, porque o trono ainda é de Saul. Só que no capítulo 16 e versículo 14, diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito Santo sai da casa, do corpo de Saul. E agora quem entra na casa de Saul é um espírito mau da parte do Senhor. E quando o espírito mau da parte do Senhor entra na casa de Saul, eles sabem de que na casa de Jessé o belemita existe um jovem que toca muito bem uma harpa. E nada mais era do que quem? Aquele que já havia sido derramado azeite sobre ele para que ele pudesse ser rei em Israel, o próprio Davi. Quando Davi lhe dedilhava sua harpa, o espírito que estava mal atormentando Saul, ele se retirava. Samuel se sentia bem. Só que, ao passar do tempo, como o inimigo veio tão somente para roubar, matar e destruir, e é isso que ele está fazendo dentro das igrejas, é a mesma atitude de Saul. Saul ele vai pegar sua lança e vai tentar cravar em Davi, para tentar tirar a vida do ungido de Deus. E de uma forma do bem comum, bem simples, tentando trazer essa mensagem aos vossos corações, existem pessoas que estão aí com as suas lanças como Saul, tentando de qualquer maneira cravar no peito do seu próximo. Simplesmente porque Deus tem uma chamada diferente da sua. Cuidado. Você já entrou na decadência. Você já entrou nos primeiros sintomas do suicídio espiritual. E se você não atentar, você vai acabar indo por um caminho somente de ida. Então a palavra de Deus diz que Saul ele então vai matar os sacerdotes de Nob. Samuel agora já está morto. E os filisteus agora estão em ordem de batalha novamente contra Saul. E quem estava no exército inimigo nada mais era Davi. Davi ele vai voltar para sua casa que ele havia constituído em Ziclag, juntamente com os seus soldados. E aquele que tinha tudo para se dar bem, começou até muito bem com a sua vida diante de Deus, Saul, ele vai agora no último estágio da sua vida, que ele vai cometer o suicídio espiritual. Ele vai procurar uma necromante, uma pitonista de Endor. É a decadência do cristão. Quando ele deixa a casa de Deus, ele vai procurar adivinhos, macumbeiros, feiticeiros, para tentar ajudar no seu casamento, nas suas finanças, no tarô, nas cartas de baralho. Aí o cristão ele começa de fato a ter a sua vida ceifada. Saul, depois de ter consultado a pitonista de Endor, ele vai para a batalha. E quando ele vai para a batalha,
ele cai morto pelas mãos dos filisteus. Não somente Saul, como também o seu filho Jonatas. O suicídio espiritual acabou de ceifar a vida agora de um dos reis que Deus havia colocado, o primeiro rei de Israel. Ele cometeu suicídio espiritual, porque ele não quis mais ouvir a voz de Deus. Meus amados, esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu ia trazer mais a respeito da vida de Sansão também, que cometeu suicídio espiritual, de outros personagens bíblicos. Mas não estarei colocando aqui porque a mensagem vai ficar uma mensagem mais longa. Eu coloquei no meu coração de fazer uma mensagem até 1 hora. Essa aqui já está praticamente com 45 minutos. Ou seja, uma mensagem rápida, básica, simples, direta, para que você possa ter a direção de Deus e não cometer o suicídio espiritual. Então, que Deus te abençoe nesta tarde, começo de noite. Peço que, se você ouvir essa mensagem, compartilhe ela, por favor, para que mais pessoas possam ouvi-las e serem orientadas pelo Espírito Santo. Porque pode ser de que você possa salvar o seu irmão. Pode ser de que ele esteja nesses estágios que eu acabei de vos pregar. E se ele não se conscientizar e não tornar ao primeiro amor, infelizmente a vida dele vai ser ceifada. E o lugar para onde ele irá não será o céu de luz, não será o paraíso, mas será o lugar aonde todos os homicidas estão, que é o lago que arde com fogo e enxofre.